Bom dia, Felipe. Bom dia, amigos da Guaíba. Mais uma vez, infelizmente, confronto entre torcidas no entorno do Beira-Rio. Como o Ministério Público acompanhou os conflitos de ontem no estádio? Bom, Felipe, a promotoria do torcedor, como em todos os jogos, participou das reuniões preparatórias durante a semana, onde ficou estabelecido, com principalmente a torcida visitante, que seria escoltada, qual seria o procedimento de escolta da Brigada Militar, qual deveria ser o local onde ela deveria se concentrar, que era na Escolinha do Grêmio, nas proximidades do Barra Shopping. Então, a promotoria do torcedor, desde meio-dia, passou a acompanhar o deslocamento da torcida visitante e verificamos ao chegar lá no ponto de encontro que a maioria das torcidas organizadas do Grêmio estava lá. Mas a maior torcida, a geral, não estava presente naquele local, não se concentrou, onde ficou acertado na reunião, o que acabou viabilizando os problemas que aconteceram antes da partida, na medida em que ela se desgarrou do grupo que estava previsto, a escolta pela Brigada Militar, que dificultou o trabalho da Brigada, na medida em que teve que deslocar mais homens para acompanhar a torcida, e mesmo assim houve conflitos ali no entorno do estádio. E ao chegarmos no estádio, por volta de 12:30, a promotoria do torcedor, juntamente com a Brigada Militar, acompanhou o trabalho de revista da torcida visitante e tinha aquele brete que foi colocado ali na parte de trás do estádio, com entrada ali pela Rua A, onde nós verificamos o elevado nível de animosidade com que a torcida visitante chegou no estádio, quebrando ali os tapumes que tinham sido colocados para a separação, tentando invadir o pátio interno do Beira-Rio e, inclusive, investindo contra a Brigada Militar, o que decorreu aí a necessidade da Brigada de ter que colocar a cavalaria e ter que colocar o pessoal com os cachorros para conter aquela multidão que estava querendo invadir o estádio. Então, evidentemente que esses fatos todos são graves e não assumiram uma proporção maior, porque a Brigada Militar teve um trabalho exemplar. Nós acompanhamos aí todo o trabalho da Brigada, juntamente com o Comando de Policiamento da Capital, com o BOI, e foi possível daí conter aquela multidão naquele momento. Quando se fala em cotas de torcida visitante, né, em geral, fala-se a 1.300 lugares é pouco, mas para conter 1.300 pessoas, às vezes se torna bastante difícil, o que ontem ficou evidenciado. É importante que a gente diga, Felipe, que uma boa parte da torcida visitante do Grêmio se comportou direitinho, compareceu lá ao local do encontro com a Brigada, entrou no estádio com tranquilidade. Foram ver o jogo, né? Da torcida visitante foi tranquilo. O grande problema foi realmente a torcida que não se submeteu às regras estabelecidas pela Brigada. Essas regras foram estabelecidas justamente para garantir a segurança de todos, para viabilizar que pudesse ser feito um deslocamento tranquilo até o estádio. E como isso não foi acatado, durante a semana nós vamos nos reunir com a Brigada Militar, com a Federação Gaúcha, com o clube e com a própria liderança da torcida para definir qual vai ser a punição. Certo. Doutor, essa é uma questão envolvendo a geral do Grêmio na entrada do Beira-Rio. Fora do Beira-Rio houve confronto entre torcidas, inclusive há imagens da imprensa que registram o fato. Não sei se o senhor vê possibilidade ali de identificar os agressores, a briga entre as torcidas. Alguém foi preso? Alguém está preso nesse momento em função dos confrontos do Grenal de ontem? Bom, Felipe, ontem, como nós estávamos em deslocamento durante todo esse período, como eu te falei, nós saímos por volta de meio-dia para o estádio, ficamos até mais ou menos 3 da tarde acompanhando a entrada da torcida visitante, chovia muito, inclusive nós estávamos lá com o pessoal da Brigada na chuva. Eu não consegui acompanhar em tempo real o conflito que aconteceu fora do estádio, vi imagens pela TV depois à noite. Então hoje, juntamente com essas providências que nós vamos adotar no sentido de designar uma reunião para convocar todos os atores aí, federação, clube, lideranças da organizada, Brigada Militar, e definir uma eventual punição para a torcida envolvida nos episódios, nós também vamos, evidentemente, buscar o que tivermos a nosso alcance de vídeos, de imagens, de depoimentos, para viabilizar uma eventual responsabilização individual das pessoas que entraram em conflito, na medida que isso configura o crime de tumulto previsto no Estatuto do Torcedor, e também vamos buscar as imagens de vídeo no pátio interno do Beira-Rio, da entrada da torcida visitante, para ver se é possível a responsabilização individual dos infratores. Ontem, enquanto a torcida visitante entrava no estádio, nós tivemos ali naquele conflito
e evidentemente aquele empurrão e aquele pessoal todo tentando invadir o estádio, algumas pessoas caíram, se machucaram. De imediato a Brigada Militar encaminhou-as ao atendimento médico no Beira-Rio, foram todas lesões leves, 2 ou 3 pessoas, e nós encaminhamos também no sentido de que essas pessoas se submetessem a corpo de delito, até para eventualmente depois configurar a punição pelo crime de tumulto e lesão corporal. Doutor Seabra, naquele momento, inclusive, os torcedores, tinha uma torcedora que estava machucada, ela não quis fazer o exame, não queria perder a oportunidade de ver o jogo, mas ficou em encaminhamento, ela recebeu a documentação para fazer o corpo de delito. Então nós vamos analisar as imagens que o Beira-Rio vai nos proporcionar, vamos analisar também as imagens que a imprensa colheu e buscar individualizar as condutas e a responsabilização individual dos envolvidos. Doutor Seabra, já mas tem é importante gente... que se diga que além da punição individual, a punição da torcida envolvida, ela é imprescindível na medida em que ficou evidenciado que houve um descumprimento das regras. Doutor Seabra, já há gente condenada, vou usar o termo condenada no Rio Grande do Sul, a não ver jogos. Né? Já há medida restritiva para muita gente, as pessoas deveriam se dirigir a delegacias, quartéis da brigada, me parece, não era isso? Efetivamente isso está sendo cumprido. Ontem vocês tiveram uma fiscalização, porque a gente sabe que muita gente foi punida com esse tipo de pena, mas que acabou não cumprindo isso. Pois é, Felipe, essa é uma das grandes preocupações da promotoria do torcedor, na medida que a grande sanção prevista pelo Estatuto não é prisão, é justamente a proibição de frequentar estádios durante períodos mais longos. Então, a promotoria do torcedor tem zelado pela efetividade dessas decisões judiciais. A cada decisão de suspensão, independente de condenação judicial, ou mesmo quando ela vem antes, numa transação penal, ou numa suspensão do processo, ou uma cautelar judicial, em todos esses casos a promotoria encaminha essa informação à federação para publicar no site, como diz a lei, encaminha ao clube para bloquear a carteira de sócio do torcedor, se ele for associado, e também para bloquear o CPF para ele não poder comprar ingresso. Encaminhamos a Brigada Militar com as fotos dos torcedores suspensos. Isso já viabilizou, durante esse ano inteiro que a promotoria vem acompanhando essa situação, vários torcedores foram recolhidos no momento que tentavam entrar no estádio. Nós tivemos recentemente o caso de um líder da torcida popular do Inter, que foi recolhido quando tentava entrar no estádio, e hoje está com tornozeleira. Então, nos casos em que os torcedores não se apresentam... Esse, por exemplo, não foi no Grenal ontem. Vocês têm convicção que ele não estava no interior do Beira-Rio? Olha, ele está com tornozeleira instalada, né? Então, em princípio, eu acredito que ele não foi. Certo. Nós vamos verificar hoje com o pessoal da SUSEP, inclusive, como é que foi o monitoramento do deslocamento dele ontem, se ele se manteve aquela distância de 5 quilômetros do estádio. Certo. Mas o que o juizado tem zelado justamente é por uma fiscalização mais efetiva, na medida em que qualquer torcedor que não tenha se apresentado ontem, hoje nós já receberemos essa comunicação. Nós tentamos centralizar as apresentações nas delegacias de polícia de pronto atendimento, que são aquelas que mantêm um plantão. Elas estão orientadas a no dia seguinte já comunicar a ausência do torcedor. E evidentemente que nós temos daí as imagens do estádio que podem ser úteis no sentido de identificar algum torcedor que estava suspenso e que não foi. A justiça tem sido rigorosa, Felipe, nessa questão, porque se o torcedor não comparece à delegacia ou se tenta entrar no estádio, o juiz pode agravar a condição desse torcedor, determinando a instalação da tornozeleira ou mesmo decretando a prisão, como já tivemos alguns casos aqui. Para fechar, doutor, antes desse Grenal até se falou em uma área mista da torcida no Beira-Rio e depois uma recíproca lá na Arena do Grêmio no Grenal de outubro. Quer dizer, o Felipe, eu até tinha alguns amigos gremistas que eu queria convidar para assistir o jogo junto, porque afinal de contas a gente imagina que possa ter civilidade no mundo, que a gente possa voltar a ter, né, convívio entre amigos dentro do mesmo estádio de futebol, no mesmo local. A ideia não foi colocada em prática. Depois de mais esses atos de violência, a gente pode testar ainda essa ideia, ou o senhor imagina que a gente caminha para o Grenal de torcida única no Rio Grande do Sul? Não, Felipe, ao contrário. Eu acredito que cada vez mais se faz necessária essa ideia que surgiu ali no âmbito do Ministério Público como um projeto no sentido de criar inicialmente uma célula pequena dentro do estádio, evidenciando que essa convivência harmoniosa e pacífica é possível e que essa experiência depois, uma vez exitosa no primeiro momento, possa se expandir.
Eu acho que, por exemplo, nessa questão da cota das torcidas visitantes, cabe aos clubes, ao clube visitante, regrar internamente como é que vai se dar o acesso aos ingressos. Por exemplo, vamos pegar a situação do Grêmio ontem. O Grêmio tem um grande quadro de associados. O Grêmio poderia ter definido uma norma mais específica, e nós ouvíamos no primeiro momento de parte do Grêmio que só teria acesso aos ingressos dos sócios. E depois houve, me parece, uma grande confusão no momento da venda dos ingressos. E esses ingressos ontem, pelo que se viu, foram parar todos nas mãos das organizadas. Muitos desses sócios das organizadas não são cadastrados como torcedor de organizada e muitos nem são sócios do Grêmio. Então, o clube visitante, no sentido de depurar o quadro dos que vão frequentar o estádio, poderia limitar, por exemplo, para organizadas somente aqueles que estão cadastrados, que é uma minoria. E aqueles que não estão cadastrados como organizadas, aí o Grêmio definiria uma questão em relação a sócios. O Grêmio poderia dar uma prevalência para conselheiros, poderia dar uma prevalência para sócios que saiba que não tem relação com a organizada. Isso com certeza depuraria os quadros dos torcedores visitantes e poderia até ampliar a cota da torcida visitante, que poderia, por estar evidenciado que ela não está relacionada com atos de violência, poderia ter ampliado o número de torcedores que têm acesso ao estádio. Da mesma forma, em relação ao espaço de convivência mista, é isso que o Ministério Público propõe, que torcedores indicados pelo clube, no primeiro momento, possam ali trazer um amigo que é do outro clube, trazer um familiar, pessoas que a gente saiba que não vão para o estádio para entrar em conflito, e sim ali para celebrar o futebol, como nós tivemos na Copa do Mundo. Então, acredito cada vez mais que é possível esse espaço de convivência mista, ao mesmo momento que acredito que os clubes devem se empenhar juntamente com as autoridades públicas para depurar os quadros de sócios, para depurar os quadros de organizadas e viabilizar que cada vez mais nós possamos ampliar o espaço da torcida visitante e diminuir o número de conflitos. Ok. Obrigado ao senhor aí. Portanto, esta semana uma reunião com a diretoria do Grêmio, né, para ver a atuação da torcida e possíveis punições. Com relação ao Inter, o senhor vai procurar aí identificar colorados envolvidos no confronto, principalmente naquele externo, é isso? Exatamente, Felipe. Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Um grande abraço, bom trabalho, um bom dia a todos os amigos da Guaíba.